Ô Fábio Piperno, Gabigol, é a pergunta que está no nosso chat, inclusive que está bombando o nosso chat hoje. Manchou a idolatria dele no Flamengo, se achando maior do que o clube, ou não? Tudo o que ele fez é maior do que essas polêmicas que o Gabigol cria fora de campo, Fábio Piperno. É uma pergunta difícil, hein? Eu digo que é bem difícil. Eu mesmo fico bem em cima do muro com essa pergunta. Porque eu digo, não, pra mim não manchou a idolatria. Porque, cara, um cara que ganha 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, sendo protagonista em quase todas, eu acho até ingratidão você dizer, não é mais ídolo. É, mas sai com a imagem manchada. Tudo aquilo que Zico não teve, que Júnior não teve, que Leandro não teve, de sair com a imagem zerada, que sempre honraram o Flamengo e a torcida do Flamengo, o Gabigol, isso ele não tem. Isso pode deixar ele um pouco abaixo dos outros, porque em alguns momentos ele desonrou o clube e os companheiros para se colocar acima e para ganhar mídia acima de todo mundo, Piperno. Ele age, boa tarde, antes de tudo, ele age, antes de tudo, como um idiota, demagogo, oportunista e muitas vezes mentiroso. Agora, ele vai ser ídolo para sempre, para grande parte da torcida do Flamengo, porque ele construiu uma obra fundamental, uma obra importante, uma obra que levou o Flamengo a títulos, ajudou o Flamengo a conquistar títulos. Isso realmente ninguém tira da biografia dele. Agora, é evidente que muitos desses torcedores que também respeitam toda essa história dele, não querem mais saber, enfim, não querem mais saber de vê-lo jogando com a camisa do Flamengo. Ele desrespeitou a instituição, o clube mais popular do país, que o paga muito bem em dia. Vem desrespeitando o Flamengo há 2 anos. Tudo que ele fala aí sobre o Tite, isso aí é um pouco para desviar a discussão, é para mascarar uma realidade que é muito maior que isso, porque ele não joga há 2 anos e ele também foi barrado por Vitor Pereira, por São Paulo e por Tite. A gente está falando de 2 técnicos com 2 Copas do Mundo no currículo e um outro com vasta experiência internacional. Por mais que, por exemplo, o Tite possa não gostar dele ou ter birra dele, em que outro momento o Tite fez algo parecido com algum jogador desse tamanho? Então, quando ele diz que, por exemplo, a direção do Flamengo não cumpriu o que foi prometido, quem não cumpriu foi ele. Porque se existe algo que a direção do Flamengo fez bem nos últimos tempos, foi esse suposto descumprimento de palavra. Por quê? Porque teria prometido sim renovar o contrato dele, mas no momento em que ele dava esperança de voltar a ser um jogador de futebol. Só que aí ele ficou um tempão sem jogar nada, ou seja, o seu valor acabou naturalmente sendo depreciado, arrumou foi o pivô foi aliás, o único culpado por aquele episódio do doping, culpa dele. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo ofereceu todas as condições, inclusive de defesa, mas a culpa foi dele. Ele prejudicou o Flamengo. O Carlinhos, por exemplo, só existe no Flamengo também por causa disso. Fosse ele um jogador, um atleta responsável, um atleta que respeite a sua instituição, ele não teria provocado aquilo. Aquilo foi culpa dele. Foi marra e tal. Ele descumpriu uma regra importante, né? Então, culpa dele. A história com a camisa do clube e tal, eu acho até que é um episódio menor se comparado à história lá do doping. A história do doping, ele se tornou alguém passível de uma punição por mais de 1 ano e o clube foi lá. O clube bancou a defesa dele. Ele desfalcou o Flamengo em um momento de começo de Libertadores. O Flamengo passou dificuldade. O Flamengo jogou mal. E onde é que estava o garotão mimado? De carreira medíocre no futebol europeu. Ele não conseguiu jogar no Benfica. Ele foi para o Benfica e conseguiu fazer 1 gol contra a toda poderosa Olhanense num jogo de Taça de Portugal. Ou seja, não fez absolutamente nada. Foi importante no Flamengo, repito, mas ele acaba, de certa forma, maculando muito esse prestígio que ele construiu com méritos. A gente tem sempre que reconhecer isso, mas todos os erros,
toda essa crônica do afastamento dele tem só um culpado, Gabriel Barbosa. E aí, né, a gente fala dessa situação que eu vou passar pro Zé, porque tem até que tomar cuidado, porque eu critico muito, eu acho que o Gabigol tem que ser criticado, eu acho que ele sujou a imagem, né, sujou a imagem, mas perder a idolatria eu acho que jamais, aí eu acho que jamais mesmo, porque aí é até, não é honesto da minha parte eu dizer que um cara que ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, fazendo os gols desses títulos de Libertadores do jeito que fez, não vai ser mais ídolo. Eu acho que é sim, né? Eu até vejo que tem uma galera zoando, e eu gosto da zoeira. Apelido do Gabizete. Gente, se for pra ser Gabizete dizer que ele vai ser ídolo eterno do Flamengo, então realmente sou Gabizete. Não tem como. É falta de honestidade você dizer que um cara que fez tanta coisa pelo clube assim, com tantos títulos, sendo protagonista em tantos títulos, não vai ser ídolo eterno. Vai. Agora, vai ficar sempre a lembrança. O cara que saiu não sendo honesto com a torcida, rindo da cara da torcida quando foi vaiado, fazendo festa de poderoso chefão depois do jogo contra o Olímpia, vestindo a camisa do Corinthians, que eu nem achei o pior erro. O pior erro foi a mentira. Vestir a camisa e negar depois. E ter que passar pelo constrangimento de, não é montagem. Tá aprovado, a imagem é real. E depois falar que vestiu. Perdeu uma final de Copa do Brasil pro São Paulo e mandar beijinho pro Dorival Júnior na coletiva de imprensa. Você nunca vai achar isso do Zico. Por que o Zico é inquestionável? E nunca ninguém vai ser mais ídolo do que ele. Porque não é porque ele tem um Mundial e o Gabigol não tem. Porque o título que o Zico tem, que o Gabigol não tem, é o Mundial. Mas é pelo que ele sempre representou para o Flamengo. É pelo que ele sempre fez pelo Flamengo e o exemplo que ele sempre deu para todos dentro do Flamengo. O Zico, gente, tem isso ainda, Zé, antes de eu te passar a palavra. Tem uma imagem do Gabigol que eu vou pedir pro Kaique tentar achar, que se eu falei mal do Marcelo, eu falo do Gabigol também. Negando foto pra um cara na hora do título da Copa do Brasil no gramado, gente. Ignorando o torcedor. Essa é a marra ruim do Gabigol. Ele se acha acima do bem e do mal. Então, por que o Gabigol nunca vai ser um Zico? Nunca vai ser um Júnior? Agora até o Leandro eu coloco à frente dele, que eu não colocava. Eu sou sincero. Porque esses sempre colocaram o Flamengo bem acima deles. Esses sempre respeitaram a torcida do Flamengo em qualquer momento. E até hoje, aonde o Zico vai, ele não nega uma foto. Ele não nega um abraço. Isso é um ídolo. Então o Gabigol, ele é ídolo pelas conquistas. Mas a postura é cada dia mais nojenta, Zé Manuel. Sem dúvida. Boa tarde, Pilhado, meus amigos. O que ele conquistou, ninguém vai apagar. Os gols que ele fez, a participação importante em 2019, 2020, até 2022, ninguém vai negar. Ele fez muito pelo Flamengo e até aqueles que estão bravos com ele agora, passando um tempinho, vão esquecer, né, o que ele está fazendo agora, e ele será para sempre um jogador ídolo do Flamengo. A pergunta que fica é se ele será ídolo também na próxima equipe que ele vai defender, né? Ou não, ou vai ficar com essa passagem grandiosa que ele teve por alguns anos na equipe do Flamengo. Agora, ele não pode jogar nas costas de nenhum treinador, de nenhum dirigente, o fato dele estar deixando o Flamengo do jeito que está. Porque em 2023 ele jogou muito pouco. Pega a estatística de gols no Campeonato Brasileiro. Ele fez, se não me engano, 20 gols naquele ano. Não é pouco, ele fez 57 jogos, se não me engano. Os números não são assim terríveis, mas nos campeonatos mais importantes ele fez muito pouco. No Brasileiro, nas Copas Internacionais, ou na Copa Internacional e Nacional, nas Copas, enfim. Ou seja, foi um 2023 e daí não dá para jogar nas costas do Tite. Quando o Tite chegou, ele já era reserva no Flamengo, ele já estava em baixa. A culpa é dele, e por não jogar a bola. Ele foi muito mal em 2023 e foi péssimo em 2024. 2 gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil seriam suficientes para pagar esses 2 anos?
Seria até de certa forma, ele poderia sair por cima do Flamengo, mas jogou fora. Né? E o que estão dizendo, e eu estava preparado para usar essa palavra que você usou há poucos instantes, é de uma ingratidão tão grande com o Filipe Luís que praticamente resgatou. Ele poderia ter voltado a jogar futebol, entrado em forma, né, recuperado a forma técnica dele, física e tudo mais, há muito tempo, em 2023, em 2024, em vários momentos. Mas só agora o Filipe Luís insistiu, deve ter falado muito com ele na cabeça dele, e ele melhorou a forma física e chegou a fazer uma partida muito importante no primeiro jogo da Copa do Brasil. Mas se você olhar nos últimos 2 anos, é praticamente isso o que ele fez. Seria o suficiente para sair por cima, cara. Mas ele arrumou uma confusão e quando fala o que dizem que falou no vestiário pro Filipe Luís, aí ele joga fora até isso, né? Que ele é ingrato com a pessoa que ajudou demais nessa recuperação bem pontual, num curto espaço de tempo, mas seria suficiente para trazer de volta a idolatria, o amor daquela parte da torcida que não aguentava mais o Gabigol. Conheço muitos torcedores do Flamengo e não aguentavam mais ver o Gabigol sendo escalado, entrando e não fazendo nada. Mas ele foi arrumar confusão com a diretoria e no momento de eleição. Então, muita gente usa isso, né? Ele sai detonando a diretoria, aí eu não vou entrar no mérito agora, se com razão ou sem razão. Mas isso é usado, é no momento de eleição. E aí, ataque, vem contra-ataque da diretoria. Peraí. E começa a expor tudo o que ele fez, que também poderia ter ficado passado ao largo. O Filipe Luís não comentou nada na entrevista coletiva depois do jogo sobre isso. Passaria. Mas como ele mexeu ali numa coisa que pode impactar na eleição que vai ocorrer logo, logo, também vem o contra-ataque por parte da diretoria. Opa, vamos dar explicação aqui também, vamos dar a nossa versão. E fica uma guerra de versões, a dele, a da diretoria, enfim, da comissão técnica, a imprensa pura, vai atrás. E aquele desabafo que ele fez e que faria com que ele, de repente, trouxesse para o lado dele essa parte da torcida que gostou desse discurso, de repente ele perde isso também. Ele vai sair pela porta dos fundos do Flamengo. Não vai apagar o que ele fez nos 4 primeiros anos com a camisa do Flamengo. Jamais. Isso não pode... Quem ficar bravo agora, depois vai perdoar. É só esperar o tempo, porque as coisas, né? O tempo cura tudo. Né? E ele vai continuar sendo e será um dos ídolos da história do Flamengo para sempre. Mas poderia ter saído melhor, deixado porta aberta, diretoria muda, técnico muda. Sei lá, daqui a pouco ele, ao invés de ir para o Cruzeiro, vai para o mundo árabe, ou vai para o Cruzeiro depois para outro, e daqui 2, 3 anos, sei lá, ele jogando bem, podia voltar para o Flamengo, fazer um encerramento glorioso, grandioso, no time com que ele se identificou tanto. Né? Mas sai desse jeito, e isso é muito ruim. Eu acho que não é o primeiro erro. 2024 marcou por erros e erros, e se ele está saindo agora, é por culpa dele. Pode jogar a culpa em quem quiser. Repito, no treinador ou nos treinadores, que aí não é só um, né, nessa que botou ele no banco, na diretoria, mas o principal culpado desse momento do Gabigol é ele mesmo. E aí só lembrando, né, é o que eu falo. Gabigol merece críticas, sai com a imagem manchada sim, mas que também a diretoria do Flamengo não saia como santa nessa história. Porque de santa, essa diretoria do Flamengo não tem nada. Rodolfo Landim, Marcos Braz, esses caras, eles tomaram o poder no Flamengo, estão loucos para se manter no poder no Flamengo, são vaidosos, são orgulhosos, sim. Muitas vezes se colocam, assim como o Gabigol, acima do Flamengo. É como quando fizeram escolhas de treinadores horrorosos aí à frente do Jorge Jesus, por orgulho puro. Porque mentem dizendo, o Jorge Jesus não quis voltar. Mentira! Eu conheço pessoas próximas ao Jorge Jesus que já me cravaram. Ele queria voltar, sim, quando ele estava livre. Mas aí a diretoria deu a desculpa que ele estava caro. Tá. Então legal é pagar o salário que o Sampaoli ganhou, que o Paulo Souza ganhou, que o Tite ganhou, para eles fazerem o que eles fizeram no Flamengo. Então esses caras também são muito incompetentes. Eles só ganham títulos, eles têm uma gestão que ganha título, porque eles foram muito mais ricos do que os outros. Coisa que vai acabar agora. Que agora o Botafogo tem tanto dinheiro quanto o Flamengo, porque tem gente que bota, porque agora o Palmeiras se reestrutura cada vez mais, vai ter patrocínios agora mais monstruosos e também está à altura do Flamengo, Atlético Mineiro. Então, eles tinham aí faturamento de mais de 1 bilhão por ano contra clubes que tinham bem menos. Aí eu falo sempre aqui também, a minha mãe
seria campeã, presidente do Flamengo. Ela falaria, vai, alguém me ajuda aí a comprar jogador bom. E ela seria, porque o Flamengo tinha muito mais dinheiro que os outros. Mas essa diretoria também não é santa. Não são os anjinhos Rodolfo Landim e Marcos Braz e o Gabigol é o diabinho. Não. Só tem diabinho nessa história. Ô, Pilhar. Tá? Não, fala, Piperno. Mas aí a gente está misturando duas coisas. A diretoria do Flamengo cometeu uma série de erros. É verdade. A diretoria do Flamengo é vaidosa, sem dúvida nenhuma. A diretoria do Flamengo errou com o Gabigol? Não. Ué, quem errou foi ele. Ora, bolas, o que a diretoria do Flamengo fez de errado em relação a ele? Procurou conversar no momento de um possível início de negociação. Não, Piperno, Sim. Rapidinho. Não tô falando que ela prejudicou o Gabigol, mas ela, nesse assunto, as pessoas falam, nossa, a diretoria do Flamengo. O que eu tô falando é que eles erraram muito também. Não tô falando que eles erraram com o Gabigol, não. Eles erraram e eles não são uma diretoria maravilhosa porque estão tendo atitudes com o Gabigol. É isso que eu tô falando. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode continuar, Piperno. Não, então, eu concordo contigo. Cometeram erros, tiveram muitos acertos também. O Flamengo, essa pujança toda, né, que ultimamente até rasgou dinheiro aí, também porque eles acertaram muito nessa questão da estruturação do clube. Mas eu concordo contigo, tomaram decisões esportivas erradas. É verdade. Mas na história específica envolvendo o Gabigol, eu acho que eles não cometeram erro algum. Aí, a responsabilidade por esse desfecho ruim cabe inteiramente ao jogador. O Gabigol reclama, né, Pilhado, que houve uma conversa da diretoria com ele, com a família dele, representantes, e que estava certo ali um contrato de renovação. E que apertaram a mão, ele citou isso, apertaram a mão da minha família, a minha mão, e tá tudo certo, depois voltaram atrás. Voltaram atrás, na minha visão, por culpa do Gabigol. E nós todos aqui na época, né, a diretoria tá certo, seria um absurdo dar um contrato de 3 anos, 4 anos para o Gabigol. Pela bola que ele tá jogando, seria uma irresponsabilidade da diretoria do Flamengo. Tava tudo certo, de repente foi lá alguém, eu não sei se foi o presidente ou se foi a parte financeira do Flamengo, falou, peraí, isso que vocês estão acertando com o Gabigol não cabe, não pode. A reclamação principal dele em relação à diretoria, eu senti nas declarações do próprio Gabigol, a reclamação desse é essa. Estava tudo certo e daria um contrato, uma renovação para ele. Ele viu que renovaram com o Bruno Henrique. Achou, renovaram com ele, eu sou grandão aqui, eu sou maior, vão renovar comigo também. O Flamengo voltou atrás. Se estava tudo certo ali verbalmente, o presidente não assinou. Ou porque o departamento financeiro não autorizou, aconselhou a não assinar, porque era um contrato descabido pelo que o Gabigol estava fazendo, estava apresentando. Teve o problema lá do antidoping, a possível suspensão dele, que ainda está pendente, essa coisa toda. Então, você vê que se o Flamengo voltou atrás, ali numa possível renovação, foi por culpa do Gabigol também. Também nisso a culpa é do Gabigol. Ele pode espernear? Ele é livre para fazer isso. Mas aí nós vamos ter que ponderar. A diretoria acertou ou errou ao voltar atrás num contrato que estava quase fechado? Para mim, acertou. Né? Era descabida aquela renovação por tantos anos com um jogador que não estava rendendo, não jogava nada e estava causando tantos problemas extracampo. Não, sim, e aí fica essa situação, né, até de uma certa ingratidão com o Felipe Luiz. Né? Porque o Gabigol, ele vai sair do Flamengo de uma forma ingrata com o cara que, primeiro, foi o melhor amigo dele como jogador. Isso eu sei porque eu cobria muito o Flamengo na época aí da Libertadores de 2019, todo aquele grupo. Eu conhecia todo mundo. E o Felipe Luiz era um dos que aceitavam a marra do Gabigol, era um dos que tinha mais contato com o Gabigol, até fora ali do Flamengo. E agora, como treinador, ele bancou o Gabigol, gente. O que eu acho é o seguinte, a gente vai voltando aí para Rádio Jovem Pan em 5 segundinhos e a gente fala para as duas plataformas. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda sobre esse assunto do Gabigol. Eu acho o seguinte da situação do Gabigol com o Felipe Luiz, tá? Primeiro, de uma ingratidão absurda. O cara que sempre foi um amigão dele no time, como jogador. O cara que chegou no Flamengo como treinador elogiando ele adoidado e bancando o Gabigol.
Muitos eram contra bancar o Gabigol. Felipe Luiz, eu vou bancar o Gabigol. E o Gabigol faz aqueles 2 gols que fazem com que ele não saia pelos fundos do Flamengo. Cara, fiz muita besteira, mas saio com 2 gols numa final, participo do outro. Por quê? Porque o Felipe Luiz bancou o Gabigol. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês que eu acho que possa acontecer também. Por essa frase eu não confirmei com as minhas fontes, tá? Minhas fontes dentro do Flamengo confirmam. Gabigol ficou irritado, Gabigol parou de falar com o Felipe Luiz depois que soube que ia ser substituído, se negou aí na coletiva de imprensa, e isso todas as minhas fontes confirmaram. 3 pessoas de dentro do Flamengo. Agora, a frase, ele tá achando que é o Guardiola, isso ninguém me confirmou. Falaram, isso eu não posso dizer porque isso eu não sei. Mas se ele falou mesmo essa frase, que tá viralizando muito na internet, que o Felipe Luiz estaria se achando Guardiola, eu acho que aí, Bruno, mostra que pode ter até um pouco da inveja. Tipo assim, o cara aqui sou eu. O cara que tem que chamar atenção sou eu. Olha o quanto o Felipe Luiz é falado hoje, inclusive por mim. Eu sou um fã do Felipe Luiz, falo isso aqui todo o programa, não me canso. Desde o começo, né, Bruno? Você é prova, quando todos diziam, calma, pode não ser isso tudo, eu falava, pra mim é. Pra mim, ele em pouquíssimo tempo já mostrou que esse Flamengo pode jogar bola, coisa que não fazia com o Tite. Ele mostra que ele fez esse time evoluir. E eu canso de elogiar o Felipe Luiz. Eu acho que até isso pode ter incomodado o Gabigol. Calma aí. O cara tá sendo tão elogiado, o cara aqui sou eu. Porque essa frase, se ele falou realmente, é constrangedor. Ele falar isso de um amigo e de um cara que bancou ele quando chegou como treinador, Bruno. E o Felipe, ele não dá nenhum sinal de que ele se racha o Guardiola, não. Ele é até menos empolgado do que o externo, ele tá tranquilo, ele tem... Assim, o Felipe, ele tem total consciência do que, pelo menos passa isso nas entrevistas, de que ele está num início de trabalho, ele conseguiu um primeiro objetivo que era de curto prazo, que era o que era possível para essa temporada, que era ganhar a Copa do Brasil. O brasileiro já era muito difícil, o Libertadores ele já estava eliminado quando o Felipe assumiu. Então, a primeira etapa, que era o curto prazo, conquistar a Copa do Brasil, garantir vaga na Libertadores do ano que vem, ele garantiu, ele conseguiu. E conseguiu bem. E ele tem consciência de que ano que vem é uma outra etapa, com outro presidente, com outra situação, encarando um calendário caótico que ontem foi divulgado, e o Felipe, como muitos aí, vai ter que encarar um calendário desse, vai ter jogador convocado, vai ter jogador lesionado, vai perder jogos, aí é um ponto importante, porque quando derrota no Brasil é tratado como uma tragédia, principalmente com os times mais ricos. Você não pode perder, ficou uma coisa muito louca nos últimos anos, é proibido de perder, é uma coisa maluca. E o Felipe vai perder jogos, e aí ele vai ter reações contrárias a ele. Então ele sabe que ele vai passar por muitas etapas. O Felipe parece ser um cara assim, muito consciente do momento que ele vive, do que ele se preparou para ser treinador e agora está tendo oportunidade, e de coisas que ele ainda vai passar que ele ainda não passou. Então não dá nenhuma impressão do Felipe estar pensando que é algo maior do que é. Ele está bem tranquilo, né? E também não sei se o Gabigol falou isso, mas não condiz com a realidade. O Felipe fez uma alteração correta, pensando na circunstância do jogo, que era um adversário que ia dar um espaço enorme, ia ter que jogar bem adiantado, e ele colocou um cara rápido para explorar isso. E o que mais impressiona, né, Zep, Perno, é que o Gabigol, diante de tudo isso, má fase, está sendo disputado por uma fortuna, gente. O Cruzeiro está praticamente fechado com o Gabigol, só que o Santos não desiste do Gabigol. Eu fiquei sabendo que no Cruzeiro, né, pelas notícias, o Gabigol vai ganhar cerca de 3 milhões por mês. 3 milhões por mês, ganharia mais do que o Depay, tá? Por quê? Porque ele teria luvas, o Depay também teve luvas. Os dois estavam livres no mercado, é o que o Vampeta diz. Nenhum jogador está livre. Você não paga, né, você não paga para comprar o jogador, mas você vai pagar para o jogador quando ele está sem um clube. Então o Gabigol no Cruzeiro ganharia cerca de 3 milhões de reais. E eu fiquei sabendo que o Santos está sondando o Gabigol, oferecendo cerca de 2 milhões e meio de salário por 4 anos de contrato. Foi essa informação que eu li hoje, tá? Eu li hoje essa informação, que o Santos estaria disposto a tentar atrapalhar
o fechamento do Gabigol com o Cruzeiro, oferecendo 2,5 milhões por mês por 4 anos, gente. Juro, eu respeito muito a carreira do Gabigol. Eu acho que o Gabigol ainda vai jogar muito bem em outro clube, sem ser o Flamengo, mas eu acho loucura você fazer uma oferta desse, tanto o Cruzeiro quanto o Santos, por um jogador que está numa má fase há 2 anos, mas que é um baita matador e que tem história, principalmente no Santos aí, Zé Piperno. O Corinthians, quando oferece 3 milhões por mês ou paga ao Memphis Depay, já parecia uma loucura. Mas é um jogador que vem do futebol europeu, um outro nível salarial, e aí você fala, bom, vai, é titular na época, né? Titular da seleção holandesa, havia disputado a Eurocopa, aquela coisa toda, ainda assim, beirando a irresponsabilidade por um time com tantos problemas financeiros. Mas a gente vai analisar especificamente a situação do Depay, que está dando resultado agora do Corinthians. Vale os 3 milhões por mês? Não sei, isso ainda cabe discussão. Agora, se o Flamengo, né, que conhece tão de perto, tão bem, o Gabigol, não se dispôs a oferecer 4 anos de contrato e 3 milhões, é um risco o Cruzeiro oferecer a mesma coisa. O Cruzeiro tá arriscando muito nessa contratação, né? O treinador lá é o Fernando Diniz, ele sabe trabalhar com jogadores grandes, assim, com jogadores de nariz empinado, que querem ser titular a qualquer preço. Ele sabe lidar com esse tipo de jogador. Mas é uma incógnita, né? Um jogador que há 2 anos não joga. Teria sido só por essa amostragem agora, recente, com o Felipe Luiz, que leva o Cruzeiro a pagar isso tudo por ele, né? O Santos ainda, né? O Santos não tem condição financeira de oferecer 2,5 milhões e 4 anos de contrato para um jogador. O Cruzeiro tem um dono agora, o dono quer gastar 3 milhões, o dinheiro é dele, né? Aí é problema dele lá, tal. Mas mesmo assim, é uma contratação muito arriscada. Se não cabia ao Flamengo oferecer isso, por que cabe ao Cruzeiro? Porque se fosse contratar um jogador, né, desse nível, teria que pagar mais de 100 milhões de reais para contratar. Então, peraí. Então, somando ali, paga 3 milhões em 4 anos e sai como se estivesse contratando, pagando o jogador. Posso até entender essa questão. De qualquer forma, é uma contratação de risco para qualquer um. Foi um jogador maravilhoso com a camisa do Flamengo. Mas hoje, é arriscado você investir tanto dinheiro no Gabigol, Piperno. Bom, eu acho que isso aí, Zé, significa pagar, muito caro por sinal, mas pagar pela biografia do jogador e não pela realidade dele. Então, o Gabigol ele não estaria sendo contratado pelo que ele representa hoje, pelo que ele vem jogando nos últimos tempos, mas pelo passado pretérito, aí, pelo passado distante da carreira dele. Passado que a gente não sabe se vai voltar mais. E aí eu concordo contigo. Isso é um contrato de risco. No caso do Santos, por exemplo, que é um time que vive numa pindaíba danada, é ainda mais problemático, porque a gente está falando de dinheiro do clube. Não é um dinheiro de um único investidor, é o dinheiro do clube. O Santos até outro dia convivia com o Transferban. Como é que o Santos vai pagar uma bala toda para um jogador em relação ao qual pairam todas as dúvidas possíveis? Qual é a garantia que a gente tem que o Gabigol vai voltar a ser um bom jogador? Não estou nem dizendo aquele jogador decisivo aí de 3, 4 anos atrás. A gente não tem garantia nenhuma. No caso do Cruzeiro, um novo rico do futebol brasileiro, né? A atenuante é o fato de que o Cruzeiro agora tem um dono. Então, teoricamente, se der com os burros d'água nisso aí, se a passagem do Gabigol lá por BH for um fracasso e der um prejuízo total, isso aí, então, é um problema lá do investidor. Claro que o torcedor fica incomodado e tal, mas a SAF perderia dinheiro. Agora, no caso do Santos, se isso for confirmado, até porque a gente leu notícias, né, mas não houve nenhum pronunciamento oficial da direção do Santos, seria um erro grotesco. Eu acho que ele não vale mais nem sombra disso aí. Não, mas calma, né? A gente não sabe também se ele vai... Eu acho que o Gabigol ainda joga, tá? Eu acho que o Gabigol ainda joga. Você aposta que o Gabigol ainda vai jogar em algum lugar?
ou não. Eu aposto, tá? De verdade. Não acho que ele vai ser o que ele foi no Flamengo em 2019, o que ele foi no Flamengo em 2020, que ele botou a bola debaixo do braço e falou, eu vou decidir. Não, isso eu não acho. Mas eu acho que ele ainda vai entregar muito. De verdade. Acho que no Flamengo já deu o que tinha que dar, encerraram o contrato quando tinha que encerrar. Tá muito caro pro que apresenta hoje. Mas eu não acho que o Gabigol, como muitos acham, vai ser tipo Adriano, tipo Ronaldinho quando cansou de jogar e quis parar. O Luan, já falaram que o Gabigol é o novo Luan, aí é exagero. Eu acho que o Gabigol ainda vai jogar bola em outro clube, Bruno. Olha, é possível, mas você falou de aposta, se eu tivesse que meter meu dinheiro aí, eu não metia meu dinheiro, não. Eu não colocaria meu dinheiro, não. Eu acho que se fosse colocar, eu colocaria como possibilidade maior de não jogar. Porque os últimos 2 anos mostraram isso, e é muito difícil. Por algum motivo, ele nos últimos 2 anos não conseguiu jogar bem. Pode ser emocional, físico não parece ser, ele não teve nenhuma lesão grave. Pode ser emocional mesmo, que aí não é nem de sacanagem, não estou dizendo isso. Estou dizendo a questão, já ganhei tudo, isso no inconsciente, não é de sacanagem, não é pensado. Que eu acho que tem a ver com a história de alguns jogadores aí, que você citou, alguns com proporção maior, outros menor. Mas em clubes brasileiros, ele ganhou tudo que é possível hoje. Que é Libertadores brasileiro, Copa do Brasil, ele já ganhou tudo, é ídolo de um grande clube que é o Flamengo. E isso eu acho que concordo totalmente com o que o Zé Manuel falou, quando passar o tempo ninguém vai lembrar mais das coisas ruins, o Gabigol será um ídolo gigante do Flamengo para sempre. E Copa do Mundo era um sonho dele? Provavelmente. Acho que ele já chegou à conclusão que não vai mais jogar. Que talvez até tenha, aí é um chute puro, talvez tenha sido até depois da Copa de 22 que talvez esse sonho que ele tinha de Copa do Mundo acabou, e pode ter sido mais uma coisa que deu uma desmotivada, que é a partir de 23 que ele tem uma queda de produção. Então, em relação à seleção, Copa do Mundo, acho que quando ele não foi à Copa de 22, talvez na cabeça dele tenha ficado, não vou mais, se eu fosse, essa seria a minha última chance. Jogar na Europa, não vai jogar. Então, o que ele pode continuar fazendo daqui até o fim é o que ele já fez. Ganhar títulos de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro por um outro clube, ser artilheiro de campeonato, ele também já fez. Então, talvez esse tenha um ponto. Por estar num clube novo, isso talvez o motive, mas o ser humano não é um robô assim que você guarda numa caixa por 2 anos. Só vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Em 5 segundos a gente volta pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno Prado estava falando aí se ele acredita ou não que o Gabigol ainda vai render em outro clube agora, depois do Flamengo, Bruninho. Eu dizia que, assim, não acho impossível, mas eu acho difícil, que se fosse apostar meu dinheiro, eu não colocaria meu dinheiro no... Não, ele vai jogar bem em outro clube. Porque são 2 anos, 2 anos é muita coisa. O ser humano não é um robô assim, vou guardar o robô na máquina por 2 anos, depois eu vou tirar da máquina, apertar um botão e ele vai funcionar. Então, por algum motivo, ele teve uma queda. Que pode, aí eu dizia que pode ter a ver com algo mais emocional, porque físico não é. Às vezes o Neymar, por exemplo, para mim é claramente uma questão física. O maior problema, pode ter outros, mas o maior problema é que ele está se machucando toda hora. E aí, depois disso, acaba afetando também o emocional. Até um atleta que nenhum atleta vai ficar bem quando está machucado toda hora. No caso dele, não teve nenhuma lesão, não teve nada. Então, pode ser uma coisa emocional, inconsciente, não acho que é de sacanagem, pelo menos não na maior parte do tempo, ele alcançou o que ele poderia alcançar. E outras coisas que ele sonhou são praticamente impossíveis dele conseguir no final da carreira. O que ele alcançou é ídolo de um grande clube brasileiro, já foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, já foi artilheiro de Copa do Brasil, já ganhou Libertadores, já fez gol em final, já ganhou Brasileiro, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Estadual. Isso ele pode fazer no Cruzeiro, por exemplo, que provavelmente vai ser o novo clube dele. Mas ele já fez isso. Seleção, Copa do Mundo, talvez quando ele não foi à Copa do Catar tenha desmotivado. Se eu não fui nessa, eu não vou mais. Europa, ele já foi lá, não deu certo, não vai voltar. Então, eu acho improvável, mas não acho impossível. Piperno. Não, concordo inteiramente com o Bruno. Veja, eu estava fazendo uma rápida conta mental aqui. Se essas notícias se confirmarem, né, dele ganhar do Cruzeiro ter oferecido 3 milhões mensais para isso, dá 36 milhões por ano, 108 milhões em 3 anos.
Vejam só, o tamanho do risco que esse investidor correria, porque amanhã depois, Pilhado, Bruno, Zé, não é só uma questão dele estar ou não se sentindo bem, disposto a jogar bola. Aparece um técnico lá que ele não gosta. Ou esse técnico resolve barrá-lo lá por qualquer motivo, por achar que, sei lá, o Caio Jorge está melhor que ele. Aí o cara fica de biquinho e não joga mais. Só que ele vai continuar recebendo ele continuaria recebendo 3 milhões de reais por mês. Então, vejam só o tamanho do risco que representa hoje um contrato de longa duração com um jogador que está se arrastando aí há 2 anos. Dirigente responsável não faz um negócio desse. Se ele vai voltar a jogar ou não, quem tem que dar essa resposta é ele, mas aí que está o negócio. Ele, a partir dessa resposta que ele der, e se for positiva, eu acho que aí sim pode animar alguém a fazer uma super proposta por ele. Mas hoje, o valor dele, o valor de mercado dele não deveria ser esse, porque hoje ele representa uma aposta de risco. Eu não sei se ele vai voltar ou não jogar, quer dizer, é difícil a gente cravar qualquer coisa. A única coisa que eu tenho certeza é que ele é uma aposta hoje de altíssimo risco. Gente, eu até entendo o que vocês estão falando, mas foi o que eu falei no programa de ontem, né? O Bruno até concordou um pouco com o que eu falei. Por quê? Um jogador como o Gabigol, se ele tivesse voando, ele não ia sair do Flamengo, né? Ou seja, nenhum clube conseguiria contratar o Gabigol. O que eu quero dizer? Um outro clube só consegue contratar um jogador como esse se ele já está num clube rico do Brasil, ou se ele está em baixa, né? Porque eu vou dar vários exemplos aqui, ó. Eu acho que o Gabigol hoje pode render muito mais do que pode render o Felipe Coutinho. Pronto. O Vasco pagou caro no Felipe Coutinho. Eu acho que o Gabigol hoje, ele pode render mais do que o Renato Augusto. O Corinthians pagou caro no Renato Augusto e o Fluminense pagou caro no Renato Augusto. Por quê? Porque estava em baixa. Aí vai ficar livre. Vão conseguir contratar. O Ganso, que rendeu bem no Fluminense. Mas se fosse colocar o Ganso na época que o Fluminense contratou, que muitos já davam como um ex-jogador, e o Gabigol hoje, eu acreditaria mais até no Gabigol. E o Ganso deu certo, os outros 2 não deram. Mas o que eu estou dizendo é isso, para um clube conseguir contratar um jogador de peso, porque um jogador de peso que joga muito realmente, primeiro, ele vai estar na Europa. Se ele está num momento bom, ele não vai sair da Europa. Se ele é um jogador de peso nível Brasil, como é o Gabigol, que já mostrou que não pode render na Europa, qualquer clube só poderia contratar o Gabigol, tirando do Flamengo que tem dinheiro, numa baixa. Vocês não concordam? A mesma coisa do Dudu no Palmeiras. Por que hoje alguns clubes têm a chance de tirar o Dudu do Palmeiras? Porque ele está em baixa. Quando ele estava em alta, ninguém tirava. O que eu estou querendo dizer é que sempre vai ser esse risco. Ou vocês não concordam? Arriscada toda a contratação, na verdade, né? Você traz um jogador com as melhores das intenções. Por exemplo, o Flamengo investiu uma bala no Alcaraz, por exemplo. Eu acho que vai dar certo, ele já deu sinal disso. Mas poderia não dar. O Botafogo investiu um caminhão de dinheiro no Almada, por exemplo, né? E deu certo. De repente não dá, e já aconteceu. Ou às vezes o jogador demora para desencantar, para dar certo. Assim, são 3 milhões mensais num contrato de 4 anos, dá quase 150 milhões. Para um jogador de grande nível, especialmente se você buscar na Europa, é um valor ok para trazer um jogador investindo em 4 anos. Eu não sei se tem um bônus acima disso. Se for só isso, eu acho que, assim, o que eu digo é, pelo futebol apresentado pelo Gabigol até aqui, o risco está nisso e não nos valores. É um jogador caro que valeria se fosse a melhor versão do Gabigol. A melhor versão do Gabigol vale isso, né? A grande questão ele vai voltar a ser a melhor versão, ou 70% daquilo, 80%, porque precisa. Porque essa versão dos últimos 2 anos não vale nem 100, nem 1 milhão por mês. Você tem que discutir se vale 700. Não vale. Agora, o impacto da contratação, se o Cruzeiro tiver um marketing capaz de trabalhar em cima disso, de trazer dividendos, etc. O Corinthians contratou o Depay, mas com ajuda, né, de patrocinador, para ajudar a pagar. O Cruzeiro vai ter alguma coisa nesse sentido para minimizar esse investimento de risco. Se der certo, maravilha, sucesso.
Tem condição de dar certo? Pode ser que dê certo? Pode dar. Principalmente pela raiva. Ele deve estar com uma bronca desse momento da diretoria, do Flamengo, com todo mundo. Ele pode chegar querendo mostrar que o Flamengo errou com ele, que todo mundo errou e que ele tem muita bola para mostrar ainda. Mas isso aí tem prazo de validade. Aí depende da sorte. Ele vai entrar em campo, vai começar a fazer gol e vai dar tudo certo. E aí, dali para frente voa, ou não, ele vai estar mais preocupado com a história de Lil Gabi do que o do atleta, né? Ali trabalhando no dia a dia, com afinco, para voltar a ser a melhor versão dele. São questões que precisam ser ponderadas. Daqui a pouco vem lá da Suíça uma punição. No caso lá do doping. Tomara que não, que isso aí já rendeu demais, na minha opinião. Mas se tiver interrupção na carreira de novo, e aí, como é que vai ser a volta depois disso? Há muitos senões nessa história do Gabigol, por isso eu coloco, é uma contratação de risco. Na teoria, é uma grande tacada você pegar um jogador que está embaixo no Flamengo, na teoria, porque na prática, se você olhar pelos últimos 2 anos, não é um jogador que vale tanto.